porque há brincadeiras que não se fazem e são brincadeiras perigosas. É uma das notícias que está a marcar o dia. Está encerrada a investigação a Tiago Grila e com o processo enviado ao Ministério Público. A PSP propõe a acusação por 2 crimes: ofensa à integridade física e omissão de auxílio. Na base da investigação está a confissão pelo próprio Tiago Grila durante uma entrevista num podcast. Na altura e depois da polémica, Tiago Grila ainda tentou desvalorizar o assunto e dizer que teria sido apenas uma brincadeira para gerar mais likes, mas a polícia parece não concordar. Vamos lembrar o vídeo, o momento em que Tiago Grila confessa à Mestre, não é o nome do autor do podcast, aquilo é o podcast do Mestre, não é? Do Mestre. É a altura em que Tiago Grila confessa este crime. Vamos ouvir. Um segredo que tu nunca contaste. Pá, atropelei uma pessoa e fugi. A sério. E partiu-me, estava a chover, partiu-me tipo, ali na subida, quem sai do bingo, da Amadora. Pá, não vi, agarrado ao telemóvel. Pum! Puxa assim um estouro, partiu o vidro. Abre! Oh, abre! Foi assim que este momento foi um momento muito falado, porque o próprio entrevistador se ri muito da situação de... Mas que mais tarde veio dizer que se riu de nervoso porque não sabia se ele estava a brincar, se ele estava a contar a verdade. O facto é que... Portanto, mesmo a brincar, há coisas que não têm graça. É gravíssimo. O Tiago é inconsequente, é um pateta, não tem noção daquilo que faz. É um miúdo que teve tudo de mão beijada na vida por parte da família, que desperdiçou tudo, que tem... além destes atos inconsequentes que ele demonstra, ele no dia-a-dia dele, ele é controverso, ele gera polémica, ele discute constantemente nas redes sociais, ele humilha constantemente pessoas nas redes sociais e depois ele acha que tudo é levado de ânimo leve e que nada lhe vai acontecer. Ele tem um sentido de impunidade em que nada lhe vai acontecer. E isto não pode passar porque as pessoas lhe dão. Não é só porque as pessoas lhe dão, Liliana. Nem só porque as pessoas lhe dão, Ricardo. As pessoas... Imagina, tens uma plataforma do TikTok em que as pessoas são constantemente humilhadas e maltratadas e expostas pelo Tiago Grila. Sim. Muitas delas fazem queixas, mas ele, como a nossa Liliana, justiça infelizmente é lenta... E quem vê está a fazer o quê? Está a alimentar um ego desmesurado que esta criatura tem e um sentido de celebridade. Mas celebridade o quê? Enfim, mas ele acha ser má que pessoa, de ter a maus atos, é o que ele ainda tem. não percebeu ao dia de hoje o que é que se está a passar. A partir do momento... O Tiago acha que isto é mais um motivo para ele ser falado porque ele é o maior. Porque o público continua a alimentar isto. A partir do momento que ele diz que a prioridade dele são as redes sociais, criar conteúdo, ter uma personagem e que ele... A prioridade dele é isso, em vez da família, em vez das filhas, porque ele não tem uma, tem duas, em vez das filhas, esta pessoa não sabe, ele não tem noção do mundo em que vive, do que é o sentido de responsabilidade, do que quer que seja, e eu acho que este caso, agora que há as provas e que está tudo, que o carro foi encontrado... Está bem encaminhado, está tudo bem encaminhado, ele tem que ter uma punição severa para se mostrar que nada disto pode passar em branco. Bom, a verdade é que Tiago Grila também, segundo ele, disse a uma dada altura, terá apresentado provas que não estaria na Amadora e que estaria na Marleja, portanto, terra de onde suponho que a família é, mas, pelos vistos, a PSP contradiz isso. Quando se diz que Tiago Grila criou um boneco para o TikTok, eu tenho algumas dúvidas aqui que isto seja que... Eu também. O que é que o menino diz, Rui? É um boneco ou ele é assim? Não, ele é um boneco, mas é um boneco mal formado, perigoso. O conteúdo que ele apresenta é deselegante, é mal educado, faz com que as pessoas possam normalizar coisas que não são normais. Eu estou farto de ver vídeos em Instagrams, em TikToks dele a consumir substâncias psicotrópicas, portanto... Drogas? Drogas. Pois é isso, vamos chamar as coisas pelos nomes. Mas ele assume completamente. Portanto, isto é um mau exemplo, é aquilo que não se deve dar força, como o Ricardo disse muito bem, as redes dele do TikTok é uma coisa louca de seguidores e de pessoas que pagam para acompanhar as lives deles, não consigo entender.
Isto é um indivíduo que não tem um conteúdo credível, que não tem... Não é de boa índole, tudo aquilo que ele faz tem maldade. Portanto, se for verdade aquilo que ele confessou, tem que pagar pelo que fez. Claro, parece haver muitos pontos coincidentes, não é? Eu penso que mesmo houve aqui uma investigação CM que até descobriu o carro, não é? Sim. Portanto, enfim, há depois aqui alguma contradição, pensa-se entre uma testemunha que diz que o carro dá uma cor ao carro, que é uma cor que não é a cor do carro, mas àquela hora a chover. Mas isto é um podcast ao vivo, a pergunta é feita no momento e a resposta é instantânea, nem dá para preparar uma mentira sequer. Aliás, analisado por alguém que tem esta capacidade, certamente ele disse a verdade. Não há como. Mesmo. É uma pergunta instantânea, uma resposta instantânea, ele está excitado. Ele está excitado com a fama, com a pseudo-fama, com o momento e vai tudo... Mas para além de Tiago Grila, também a mãe sabia, a mãe dele sabia e a namorada sabia, não é? Pois, portanto, também há esta impunidade familiar. Doutora Sílvia, é assim quando a pessoa tem uma resposta mais em cima do acontecimento, uma resposta, como costumamos dizer, na ponta da língua, quer dizer que não tem tempo para preparar uma mentira? Bem, eu acho que isto é gravíssimo o que aconteceu, vamos lá ver. E é preocupante, porque estamos a falar de uma pessoa que tem muita gente a segui-lo, muita gente no qual ele influencia. E isto é um caso que dá, para mim, do meu ponto de vista, até do ponto de vista psicológico, as pessoas são influenciadas por ele. Ele teria que ter alguma responsabilidade social, no mínimo, de ter noção daquilo que está a dizer, que está a transmitir para o público-alvo, que até são pessoas bastante jovens. Atropelamento e fuga é uma situação gravíssima, mesmo independentemente se seja verdade ou seja mentira, é grave, tanto se for verdade é gravíssimo. Eu acho que é importante que esta situação não saia impune, que seja no mínimo investigado para perceber se foi ele mesmo que lá estava, que se atropelou, porque claramente houve um atropelamento nesse dia, com uma senhora que claramente foi abandonada na via pública, não é? E é uma situação grave que pode pôr em risco a vida de pessoas. E a situação ficou com sequelas para o resto da vida. Ficou com sequelas para o resto da vida. Estamos a falar de um caso grave. E a leveza com que ele brinca com uma situação destas, no fundo também pode influenciar outros jovens, pode acontecer a mesma coisa, atropelamento e temos que fugir, ainda se rir da situação. Acho que temos aqui ao mundo para falarmos sobre o que é o mundo dos influencers e de que forma é que influenciam massas de jovens que estão a assistir a estes programas e que claramente o adoram e o admiram. Porque nós podemos não gostar, mas há quem o admire e quem gosta dele. Acho que Tiago Grila terá perdido alguma influência em termos de admiração, porque nós também sabemos que as pessoas seguem estas pessoas até para se divertirem um bocado. E divertir-se com alguém não significa admirar essa pessoa, não é? Sim, é verdade. Mas portanto, é só, porque acha graça, porque é palhaço, porque diz coisas, enfim, diferentes, não quer dizer necessariamente que se admire. De qualquer das formas, este caso vai rapidamente evoluir para uma de duas situações. Ou o Ministério Público acha que as provas, os indícios que lhe são apresentados não chegam para levar ninguém a tribunal, e, portanto, arquiva o caso não prossegue, ou o Ministério Público considera que os indícios são fortes e que há uma boa base de prova e que merecem ir a tribunal, e então, nesse caso, Tiago Grila será acusado destes crimes. Portanto, vamos seguir este caso que, se diga, é boa de verdade. Tardou. Lento. Sim. Isto, Com a difusão da notícia do ano passado. Eu diria que uma punição destas, para além de punição de sanção, com certeza também levaria a que lhe seja tirada a carta. Assim, E ela deve continuar a conduzir. Para efeitos de Código da Estrada, a omissão de auxílio, só a omissão de auxílio, já não falo do crime ou do alegado crime, a omissão de auxílio dá pena de prisão até 1 ano ou até multa a 120 dias. E naturalmente retira 3 pontos na carta. Não apreende logo a carta? Só estou a referir-me à omissão de auxílio. A parte criminal será o tribunal a decidir. Pois, eu acho que isto, primeiro que nada, enquanto houvesse uma suspeita, pelo menos a carta era arrecadada. Também acho. Sim, dia de entregar os documentos. Mas isto não estou a dizer especificamente relativamente ao Tiago Grila. Qualquer pessoa, que geral. não percebem que quando estão ao volante têm uma arma na mão. Claro. Sim, precisamente. Um carro é uma arma. Isso não tenham dúvida nenhuma. Mas, bom, vamos para um outro caso, que também é um caso muito sério. Aqui a doutora Silva já está a arranhar a sobrancelha. A levantar a sobrancelha, porque é mesmo um daqueles casos que a doutora